Diretoria do Goiás tem sim um interesse em ampliar a Serrinha na temporada de 2025. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre algumas informações, algumas atualizações a respeito desse cenário, o que eu posso trazer para vocês também sobre os valores, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro, neste interesse de fato de completar, né, as obras na Serrinha, os valores também de quanto estaríamos falando já para a temporada que vem e a minha opinião sobre o Goiás, tá? Porque a gente pode pensar, por exemplo, no Goiás jogando tendo a Serrinha, por exemplo, em reforma, aonde seria o primeiro plano para o Goiás, também tem essa informação que eu quero repassar para vocês, e sobre a possibilidade de naming rights, que seria um cenário ideal, né? O perfeito, o cenário dos sonhos para o Verdão também, olhando o ano que vem. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e fazer a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você encontra todas as odds, não só do Campeonato Brasileiro, mas também as partidas do futebol internacional. Na Série A do Brasileirão, por exemplo, teremos na próxima rodada Criciúma e Corinthians, um empate 3,21, vitória do Criciúma em casa a 3,08, vitória do Vasco também contra o Atlético Goianiense na cotação de 1,53, o empate entre Grêmio e São Paulo 3,09 e vitória também do Vitória contra o Fortaleza 2,51, vitória do Fortaleza fora 2,91 também, cotações altíssimas para esse duelo. Não só, né, no futebol brasileiro, mas também nas partidas do futebol internacional. É com a SeguroBet, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação, tá? Que eu consegui capturar, vamos dizer assim, aqui para vocês, que o Goiás tem sim um interesse em ampliar a Serrinha para a temporada de 2025. Estou deixando aqui essas imagens, né, do Goiás, que foi publicada ainda lá em 2019, essa matéria do portal O Popular, do interesse, né, do Goiás, enfim, ainda em 2019, do projeto para a ampliação da Serrinha, uma questão que, um sonho, né, do torcedor do Goiás até os dias atuais, que infelizmente não pôde ser feito. O Goiás tem sim um interesse, só que não é, por exemplo, algo garantido, tá? Não quer dizer que o Goiás fará as obras no ano que vem, nada disso. Apenas algumas informações que eu tenho hoje que há sim movimentos na Serrinha para esse tipo de ampliação, né? Que seria ele chegar numa capacidade próxima de 25 mil torcedores e que também existe um segundo lugar para o Goiás mandar os seus jogos, que seria, por exemplo, o Estádio Olímpico. Então, por exemplo, o Goiás não teria neste primeiro momento o Serra Dourada como a sua primeira escolha, né? Lembrando que o Serra Dourada, para o ano que vem, inclusive, terá a final do Campeonato Goiano, sendo decidida, por exemplo, pelos clubes da capital, com o Serra Dourada, nessa comemoração de 50 anos do principal palco do futebol goiano. Então, a Serrinha existe sim esse interesse, o Goiás, a sua diretoria irá sim correr atrás para as ampliações no ano que vem. Sobre os valores, tá? Tem uma matéria do site Esporte Goiano, que eu vou mostrar aqui para vocês, onde o presidente do Goiás, na época o Paulo Rogério Pinheiro, ainda em 2023, revelou esta quantia de aproximadamente 200 milhões de reais para a conclusão, né, para o término das obras na Serrinha. Esse valor, quando o Goiás terminou aquela primeira obra ali, terminou o tobogã e posteriormente fez também aquela arquibancada visível na transmissão, por exemplo, dos jogos, a arquibancada no setor cadeiras, o Goiás ele estimava mais ou menos uns 120 milhões de reais para a conclusão da sua obra. Hoje os valores são maiores, claro, né, tanto por conta da inflação quanto também de outros ajustes na estrutura. Até mesmo Paulo Rogério Pinheiro falou o seguinte: nós temos a arena já projetada, porém quando a empresa que estava fazendo o projeto para a gente e gastou quase 1 milhão nisso, eles não pensaram no espaço separado da torcida visitante, porque o valor subiu de 130 milhões para 200. Justamente por isso foi a necessidade de um tobogã em cima dos vestiários. Eu não quero criticar ninguém, mas fizeram sem consultar a PM de Goiás e o BEP. Não colocaram a torcida visitante a 8 metros da Força Jovem. Imagina a confusão que não seria. A norma do estado de Goiás fala que tem que ter pelo menos 25 metros de distância e com a barreira física entre os visitantes e a organizada nossa. Então tivemos que remexer e fazer todo o projeto novamente, tá? Então foi esta a explicação do Paulo Rogério Pinheiro, alguns valores e claro, né, a mesma quantia não seria necessária, já que estamos falando em um projeto de 4 a 5 anos atrás, né? Em relação, por exemplo, um outro aspecto, o Goiás, como eu mencionei, ele tem sim um interesse de terminar a Serrinha, de tentar pelo menos dar um pontapé
novamente, né, reiniciar as obras na temporada de 2025, só que não será de uma vez só. Tá? Eu lembro até mesmo naquele projeto inicial do Goiás, era algo, por exemplo, na faixa de 2 anos, né? mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. O projeto do Goiás seria, por exemplo, começar as obras tanto a criação do outro tobogã em cima dos vestiários, não teria que destruir os vestiários, tá? Apenas um pequeno ajuste, quanto também as obras no setor onde fica a imprensa, o setor 3, tá? Aquela arquibancada, inclusive, seria até maior do que a atual, onde a gente tem o setor das cadeiras. Esta obra iria começar basicamente no final do Campeonato Goiano, então Goiás ficaria uma metade de um ano sem a Serrinha e o outro ano completo, ou seja, seria uma obra de mais ou menos 1 ano e meio de duração. Confesso para vocês que ainda não consegui detalhes sobre como planeja o Goiás em relação ao período, ao tempo, se vai de uma vez só terminar a Serrinha ou se será em partes, mas como eu falei, aquele projeto inicial lá de 2021 para o comecinho de 2022 previa algo mais ou menos nessa casa de 1 ano e meio de obras. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito desse cenário e qual é o melhor caminho do Goiás olhando o ano que vem também. Lembrando, para você fazer a sua aposta com a SeguroBet, lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem burocracia, o link logo aqui abaixo para você se divertir no primeiro comentário fixado. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro nesta próxima rodada pegando fogo, tem também as partidas da UEFA Champions League, na América do Sul, a final da Copa Libertadores já está disponível para você palpitar também entre Atlético Mineiro e Botafogo no próximo sábado. Qual o seu palpite? É difícil, viu? Eu acho que vai dar empate no tempo regulamentar, a cotação pagando 3,10 a cada real apostado com a SeguroBet. Vitória do Atlético Mineiro 3,56 e do Botafogo lá na Argentina a 2,17. Essas e todas as outras odds, não só do futebol brasileiro, mas também no futebol internacional, é com a SeguroBet, link no primeiro comentário fixado. Tá bom? Então bora lá falar sobre outros aspectos envolvendo o estádio da Serrinha, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Tá? O que o Goiás ele pensa também no quesito, naquele momento, né, o Paulo Rogério Pinheiro já tinha deixado claro que era um desejo de completar a Serrinha por conta do seu pai, né, o Wiley Pinheiro, que inclusive carrega o nome do estádio. A capacidade seria algo na faixa de 25 mil lugares. Até recentemente o Joaquim Edson, que é o presidente do Conselho Fiscal do Goiás, ele deu uma entrevista ao portal, ao pessoal do... Rapaz, fugiu o nome aqui na cabeça agora. Enfim, eu vou deixar aqui para vocês depois também, né, repercutir um pouco mais essa entrevista, onde ele confirmou mais ou menos esses valores de 200 milhões de reais. O Paulo Rogério Pinheiro, ainda em 2022, ele mencionou algumas outros detalhes que o Goiás tem sim interesse de fazer, como por exemplo o Museu do Goiás e do futebol goiano, um pouco da história de Goiânia também dentro da Serrinha. Além disso, tá, existe o interesse do Goiás na criação de um camarote, né, uma ampliação dos camarotes, bares e lojas que funcionem ali, inclusive, sem dias que o Goiás esteja jogando, ou seja, autossustentável, vamos colocar assim, né, tanto os bares quanto também outras lojas dentro do complexo da Serrinha, até porque está inserido em uma excelente localização de comércio, residencial, bares chiques também, na região do setor Bela Vista, e também um estacionamento para 3 mil veículos. Esse estacionamento que seria em um formato de prédio, né? Como por exemplo do Shopping Flamboyant. Então é uma estrutura cara pra caramba do Goiás, tá? Não estamos falando, por exemplo, de 5 milhões de reais, 10 milhões, nada disso. Esse novo tobogã, que seria ali atrás, em cima dos vestiários, ele teria uma capacidade mais ou menos de 4.700 lugares, algo na faixa de 5 mil. Inicialmente seria destinado para a torcida visitante, mas o Goiás não precisa fazer isso, tá? Tem outras formas também, a gente já viu a serem executadas no futebol brasileiro. E o Paulo Rogério Pinheiro, em uma entrevista em 2021 também, ele garantiu o seguinte, que o Goiás, a forma mais saudável, vamos dizer assim, do Goiás, fazer a Serrinha nestes moldes, completar ela de vez, seria, claro, com a chegada de um name right. Com a chegada do name right, o Goiás ficaria mais capitalizado para isso, para não ter que tirar dinheiro do futebol. Isso também na época o ex-presidente do Goiás sempre pontuava que não iria fazer, tirar dinheiro do futebol para colocar, por exemplo, na estrutura da Serrinha. O que eu posso trazer para vocês sobre os públicos, né? O Goiás precisa ter um estádio maior, né? Até aqui mostrando para vocês
os maiores públicos aqui do Goiás, segundo o portal da Wikipédia, o maior aparece aqui do jogo contra o Atlético Goianiense em 2022. Se eu não estiver enganado, o Goiás bateu esse recorde aqui na partida contra o Flamengo, tá? Também no Brasileirão do ano passado. Mas sempre nessa faixa, né? 13.700 o público total, 13 mil também na Copa do Brasil contra o próprio Atlético, na final do Campeonato Goiano também de 2022. Aquele jogo contra o Brusque estava cheio pra caramba, né? Eu fui nesse jogo aqui, ó, na Série B de 2021, a 11.200 no total, já com uma serrinha, né, naquela época com um espaço reduzido, mas é muito pouco, tá? É muito pouco. Você tem, por exemplo, a final de Campeonato Goiano com 13 mil, né? Um jogo, por exemplo, contra a Fluminense, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, clássico contra o Vila Nova, você ter 9, 10 mil lugares, é muito pouco, tá? É muito pouco, pessoas no estádio. Teve até um jogo aqui no Campeonato Goiano, dia 6 de abril de 2019, que é o único que aparece aqui nos recordes, né? Ainda com a serrinha menor, né? Aparece na 15ª colocação, com 8.700 pessoas presentes. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito da serrinha também. Existe sim o interesse do Goiás, não dá para garantir que teremos obras, mas é sim um planejamento da diretoria alviverde, precisa buscar meios para colocar em prática, né, estas obras e realizar talvez um dos 3 maiores sonhos, né, do torcedor do Goiás. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e faça sua aposta com a Segurobet, link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!